Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do nono ano e hoje eu irei começar o conteúdo de funções, certo? Passando algumas ideias iniciais a respeito do que se trata as funções. Para entender um pouco a respeito disso aí, é interessante que saiba que as funções estão relacionadas a grandezas em muitas situações. Então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui um exemplo do livro que nós podemos pegar é, como ponto de partida, certo? Uma turma do nono ano vai fazer uma viagem de ônibus e para isso o custo total do transporte será de R$ 1.800. Esse valor será dividido entre os alunos que viajarem. A turma tem 36 alunos e a viagem só acontecerá com pelo menos a metade deles. Então, eu coloquei aqui no quadro, tá, mostrando essa situação que eu li agora. Nós podemos observar inicialmente que existe aqui na tabela o número de alunos e valor para cada aluno. Observe que essas duas situações aqui representam a grandeza, as grandezas que podemos encontrar no enunciado. Então, número de alunos são 36. Se forem viajar aos 36, vão ser R$ 50 para cada aluno, certo? Se eu tiver 30 alunos na viagem, então vai aumentar o custo da viagem para cada aluno, que passa a ser R$ 60. Se passa, diminuir para 25, será R$ 72. Se reduzir mais ainda para R$ 24, 24 alunos, eu vou ter R$ 75 para cada aluno. Veja que à medida que vai diminuindo a quantidade de alunos que irão para a viagem, aumenta o valor a ser pago por cada aluno. Se forem viajar 20 alunos, então cada um deles vai pagar 90. E se viajar apenas a metade, que são os 18, então vai ficar R$ 100 para cada aluno. Isso determina o seguinte, que a quantidade de alunos é o que vai indicar o valor a ser pago por cada um, tá? Então, é o que determina o valor para cada aluno é justamente a quantidade. Ou seja, isso aqui, né, o valor depende do total de alunos que irão viajar, ok? Já desse lado aqui eu tenho outra situação mostrando figuras, tá? No exemplo 2. Então, na figura 1, nós podemos observar três bolinhas. Na figura 2, nós temos aqui, ó, 5 bolinhas. Já na figura 3, são exatamente 7 bolinhas, certo? Figura 4, são 9 bolinhas. Então, existe um padrão aí quando formos observar a sequência das figuras em relação à quantidade de bolinhas. Se a gente for analisar, da figura 1 para a figura 2, aumentaram duas bolinhas. Da figura 2 para a figura 3, aumentaram mais duas bolinhas. Tá? E da figura 3 para a figura 4, aumentaram mais duas. Desse jeito assim, nós podemos indicar uma fórmula para saber qual será a quantidade de bolinhas, o total de bolinhas da figura seguinte, certo? Ou de qualquer figura que vier nessa sequência aqui, ok? Então, analisando aqui, ó, eu posso determinar que com quantidade, certo? E a partir daí, observar que existe uma sequência, um valor que se repete sempre na sequência que vai vir a seguir, que é o 2, tá? Então, se aumentou 2, então eu vou ter uma sequência de 2 aí. Se eu levar em consideração que a figura 1, né, e a figura 2, né, forem multiplicados por esse total, por esse 2 que está aqui, então eu posso já indicar qual vai ser o valor que pode ser representado aqui por uma letra que é qualquer número, que representa o número da figura, né? Pode ser qualquer número, tá? Então, eu posso ter 2n, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, 2 vezes 1, eu vou ter 2. E mais 1, eu obtenho 3. 2 vezes 2, eu tenho 4. Mais 1, eu obtenho 5, que é o valor total de bolinha da segunda figura. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou ter 6, mais 1, 7. Ou seja, podemos perceber que vai sempre somar mais 1 quando eu multiplico por 2, né, o valor correspondente à sequência ali, né, que no caso é a figura, certo? Então, por
exemplo, se eu quiser saber quantas bolinhas teria na figura 10, então faria o seguinte, faria 2 vezes Q igual a 2 vezes 10, tá? Mais 1. Então, Q seria igual a 21, tá? Porque 2 vezes 10 dá 20, mais 1, 21, certo? Então, é essa forma de descobrir, né, através de função, qual vai ser o total de bolinhas de cada uma das sequências que vinha após a figura aqui, ok? Então, um outro exemplo aqui, o exemplo 3, também mostra isso, ok? Olha, vamos observar que x, ele vai estar numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí vamos ter y logo abaixo. Quando x é 1, y é igual a 4, certo? Quando x é igual a 2, y é 5. X sendo 3, y é 6. Quando x for 4, y é 7. Então, quando x for 5, y é 8. Então, quando acontece isso, nós podemos observar o seguinte. Há um aumento aqui, ó, em relação uma grandeza e outra, quando observar que de 1 para 4 aumentou 3, né, em relação a x, quando eu vou para y. Aqui também aumentou mais 3, tá? Ó, quando x for 3, aumentou mais 3 para y. Então, está se repetindo o mesmo padrão para cada vez que aparece um valor de x, tá? Então, é importante que se observe muito esses detalhes em questões que relacionam a funções, porque aí você vai indicar que tipo de fórmula vai ser possível elaborar para saber qual será o próximo valor da sequência, né? Como aconteceu no exemplo anterior, certo? E lembrando que é interessante observar que sempre nós temos aqui uma grandeza dependendo da outra, certo? Então, nesse caso aqui, y vai estar dependendo de x. Como x está numa sequência crescente de 1 em 1, e é justamente essa sequência que vai determinar o valor de y. Sendo assim, eu posso ter o seguinte, ó, y vai ser igual a x mais 3, tá? Por que posso chegar a essa conclusão? Porque nós podemos observar que há sempre um acréscimo de 3, né, unidades para cada valor de x. Vamos comprovar isso? Olha só. Quando, por exemplo, eu tenho aqui, ó, y vai ser igual a quanto? Né? Se x for 1, né, eu vou, e acrescento 3 aqui, eu vou ter y igual a 4, tá? Como aconteceu aqui. Quando, x for 2 e acrescentar mais 3, então eu vou ter y igual a 5, aqui. Quando quando y aparecer aqui e x for igual a 3, e eu somar 3 a esse valor de x, eu vou ter 6. Tá vendo? E quando x, né, for igual a 4 e somar mais 3, então y será 4, certo? E por último eu posso observar o seguinte, ó. Se x for 5, somar 3, então eu vou ter 8 para y, tá? Então o y aqui, ele depende do valor de x, certo? Então é em torno disso que gira o conteúdo de função, certo? Como aconteceu aqui com relação ao exemplo 2 também, tá? O que é que vai determinar o total de bolinhas? A sequência da figura, certo? Então, a partir dessa sequência aqui, vamos ter um total de bolinhas ali para cada situação, ok? Então, essas ideias iniciais são apenas para a gente ter uma noção a respeito do que representa a função. Nas próximas atividades que vocês forem fazendo, vão se situar melhor em relação a isso. E qualquer dúvida, tá? Eu estou à disposição. Nossa aula de hoje foi isso. Espero que todos tenham entendido e até a próxima videoaula.